Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Blog do Macedo aqui na área, para a gente repercutir agora esse depoimento aí, né, do Alex Cassundé. Finalmente Alex Cassundé falou. Eu sempre disse, ele deveria ter sido o primeiro a ser ouvido. Foi o último, mas é importante que finalmente ele falou. Mas antes, você que está aqui pela primeira vez e não acompanha o blog do Macedo, faça sua inscrição. Se inscreva aí no canal. Aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente publica e dá sua curtida no vídeo aí para poder dar uma ajuda para a gente aí, para ficar em evidência no YouTube, beleza? Antes também queria dizer que a BetTT é a patrocinadora oficial do blog do Macedo, do canal do blog do Macedo. Você que gosta de fazer sua fezinha, você que é torcedor do Corinthians, tem umas odds especiais para os torcedores do Corinthians que seguem o blog do Macedo. Então vai lá, aperte lá www.bettt.com e faça sua fezinha lá. Tranquilo? Vamos falar agora do Alex Cassundé? Vamos falar então. Roda a vinheta. Galera, finalmente ele falou. Finalmente Alex Cassundé falou. Todos nós estávamos esperando o depoimento do Alex Cassundé, afinal, ele é a peça-chave para desvendar todo esse mistério em relação a essa comissão da VaiDeBet muito mal explicada. E ele falou, e depois o advogado falou, e ficou meio confuso. O que a gente achou que ia ser esclarecido não foi esclarecido, ficou mais confuso ainda, mas com certeza a polícia vai esclarecer e vai trazer à tona se tem coisa errada, se não tem coisa errada, se tem culpa no cartório dirigente, se não tem culpa no cartório dirigente, que é mais importante, tem que vir à tona, custe o que custar. E vamos tentar ler aqui, ler a matéria do UOL, que foi a primeira a publicar aí, né, em relação a todo o depoimento, conseguiu algumas informações exclusivas em relação ao depoimento. Na matéria do UOL, né, a manchete diz que Cassundé diz que não é intermediário e que encontrou a VaiDeBet em IA, que é site de inteligência artificial, que é uma história muito estranha. Mas enfim, segundo a UOL, o empresário afirmou em depoimento que não participou da intermediação que culminou em escândalo e rescisão de contrato. Muito forte essa primeira frase aí da matéria do UOL, né? Ele disse, seguindo a matéria, ele disse que a princípio não havia solicitado nenhum valor ao Corinthians e a comissão foi oferecida e estipulada pelo próprio clube. A UOL apurou detalhes do que foi dito no depoimento na tarde dessa terça-feira, dia 25, que durou mais de 3 horas. Cara, é muito louco, né, cara? O cara fez uma busca no site GPT, né, no chat GPT, que é o site de inteligência artificial. Fez a busca, trouxe o nome da VaiDeBet, levou para os dirigentes fizeram a negociação e ele levou 25 milhões só por ter trazido o nome. Cara, muito estranho, né? Mas enfim, vamos lá. Cassundé revelou, continuando a matéria aqui, Cassundé revelou que a VaiDeBet, por meio de chat GPT, ter achado a VaiDeBet por meio do chat GPT, que é o site de inteligência artificial, um sistema baseado em inteligência artificial. A pergunta usada pelo empresário da plataforma IA foi: como encontrar uma empresa de bet, entre aspas, aposta. Ele fez essa busca e ganhou 25 milhões de comissão. Rapaz, é um gênio dos negócios. Vamos lá. Depois disso, ele entrou em contato com José Andrade da Rocha Neto, CEO da casa de apostas, VaiDeBet, né, que afirmou só tratar do patrocínio diretamente com o clube, não quis conversar com ele, segundo consta aqui na matéria da UOL. A partir daí, ele acionou o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, que orientou a procurar por Marcelo Mariano, diretor administrativo, antes das negociações do clube com a empresa de apostas esportivas. Cassundé, segundo o UOL, ainda segundo a sua versão, encaminhou o contato da pessoa responsável da VaiDeBet para o diretor administrativo do clube. Na sequência, a diretoria do Corinthians tocou a negociação e fechou o vínculo sem a presença de Alex. Em janeiro, houve um convite a Cassundé para constar como intermediador do contrato e receber 7% da transação
cerca de 25 milhões de reais. Então quer dizer que ele não cobrou. O Corinthians quis dar a eles 25 milhões de reais por ele ter intermediado a negociação, ou ter trazido a empresa para o Corinthians. Muito louco, cara. Muito louco essa parte aqui. Já a defesa de Cassundé, aí que entra a história, né? Que parece que a entrevista dele foi diferente do que a matéria postou. Já a defesa de Cassundé contradiz o depoimento do próprio empresário. Abre aspas para o advogado. O contrato foi feito por ele, existe a documentação, existe o contrato do intermediador, tudo isso. Tem as mensagens trocadas, tem o WhatsApp, tem e-mail. Se eles, no caso a polícia, requisitarem, a gente vai apresentar. Isso quem disse foi Cláudio Salgado, o advogado de Alex Cassundé, na entrevista. A entrevista dele, depois ele deu uma entrevista explicando tudo, a gente vai repercutir a entrevista dele também aqui, que já parece que foi diferente do que apareceu aqui no UOL, né, no depoimento. Repasse à rede social média. Isso aqui também é bem estranha essa história. Segundo a versão de Alex, também se diz ser vítima de um golpe milionário da Neoway, Soluções Integradas Limitada, a empresa de fachada que está no nome da Edna, né? Após receber os valores da comissão do Corinthians, Cassundé procurou o representante da Neoway, que teria conhecido em uma feira de negócios para adquirir um sistema de telemedicina. Olha só isso aqui. O acordo foi feito de forma totalmente verbal, mas o sistema não foi entregue dentro do prazo. Quer dizer, o valor que teria sido transferido para a Neoway foi cerca de 1.400.000. Ele fez um acordo verbal com a empresa e transferiu para a empresa 1.400.000 sem nada no papel. Estranho. Ainda segundo fontes da polícia, o empresário disse ter acionado seu advogado quando percebeu que tinha sido lesado. Então, Cláudio Salgado estruturou um contrato, enviou o endereço da empresa, mas os representantes não foram localizados. Cara, eles fizeram um acordo verbal com a empresa, segundo o que está aqui na UOL. Ele depositou a grana na conta da Neoway, que é essa empresa de fachada, achando que a empresa ia entregar o serviço para ele em telemedicina. Isso só de boca, sem contrato, sem nada. E aí depois que ele percebeu que os caras não iam entregar, que morderam 1.400.000 dele, aí sim ele foi fazer o contrato para poder acionar a empresa. Mas isso depois de ter depositado 1.400.000 na conta da empresa. Estranho, né? Vamos lá. A versão do advogado agora. O advogado vê dúvidas esclarecidas. Cláudio Salgado, o advogado de Cassundé, falou depois do depoimento para os jornalistas, né? Ali que saiu o depoimento, estava o Cassundé, mais um senhor estava junto com eles e o advogado do Cassundé. Ele disse que não houve qualquer recusa por parte do empresário e sinalizou que seu cliente foi vítima de golpe. Agora a gente vai ler a entrevista do advogado do Cassundé. O depoimento, vai falar sobre o depoimento, abre aspas. Essa é a palavra, isso é a fala do advogado, tá? Não é mais o Cassundé que está falando, é o advogado que falou para os jornalistas ali na saída da polícia ali, da delegacia. Abre aspas para o advogado. O Alex foi tranquilo, foi ouvido. Foram 3 horas de depoimento. Ele respondeu a todas as perguntas. Não teve nenhuma a qual ele não respondeu ou não sei. Seria ou não, disse não sei, né? Sempre respondeu tudo que foi perguntado. Ele não respondeu e disse não sei. Isso ele quis dizer aqui, né? Esclarecemos todas as dúvidas que a polícia tinha, todos os detalhes, e por fim, o telefone dele foi entregue por determinação judicial. Mais uma prova de que não há nenhum tipo de problema quanto a isso. Não apagou mensagens, não mexeu no telefone. É o telefone que ele sempre usou e está resolvido. Isso foi as palavras do advogado. Ele continua. Ele vai explicar agora sobre a intermediação com a Vaidbet. E aí ele contradiz um pouco com o que, segundo a UOL, diz que era o depoimento do Cassundé. Eu vou ler para vocês aqui. Abre aspas para o advogado novamente. Ele foi em busca no mercado de parcerias possíveis para o Corinthians.
porque foi solicitado uma possibilidade nesse mercado para ele. Ele verificou que a VaiDebet até então não tinha patrocínio. No princípio, o primeiro momento foi para o time feminino. Quer dizer, ele foi buscar o patrocínio da VaiDebet para o time feminino. E aí, numa negociação que ele não tem conhecimento internamente do clube, acabou caindo para o profissional. Quer dizer, quando ele foi buscar a VaiDebet, era para trazer para o futebol feminino. E aí depois, lá dentro do clube e tal, o Corinthians conversou com a VaiDebet e daí caiu o patrocínio profissional. Vamos continuar aqui. Teve uma fase dentro desse processo em que foi necessária a intermediação, porque ele participou de algum momento e foi chamado para fazer parte da intermediação. Inicialmente não teria, mas depois houve a necessidade de regularizar. Quer dizer o quê? Ele não ia realmente, aqui ele confirma que ele foi chamado para fazer parte desse contrato de intermediação, que até então não teria, mas depois o clube o chamou para participar do contrato. Aqui ele confirma que realmente aí eu acho que eu que errei na minha dedução, mas aí realmente ele diz que então, tá contraditório, né, cara? Tá contraditório esse negócio. Porque lá no começo da conversa ele fala que ele foi intermediário. Aqui ele diz que até então não seria e ele confirma o depoimento do Cassundé, né? Cara, estranho. Aqui agora ele vai falar que ele foi vítima de um golpe, que é aquela história estranha lá. Vamos ver o que ele fala aqui. Abre aspas para o advogado. Foi feita a transferência, foi uma parceria de negócio que ele fez, regularizada. Houve esse questionamento pelos policiais se o depósito foi feito de forma irregular. E ele esclareceu que não foi dessa forma. Ele foi vítima, de repente, de um golpe. Estamos tomando atitudes para ir atrás disso. É bastante detalhado, a questão do repasse, né, ele quis dizer, é bastante detalhado. É muito detalhe para eu passar, mas é de negócios dele. Quer dizer, aqui ele não explica como que é esse negócio, essa telemedicina, esse serviço. O advogado não explica direito, porque ele se esquiva, né? Que é muito detalhes para passar, então ele se esquiva. Ele está envolvido nessa situação de negócios e teve que fazer esse pagamento. Ele está envolvido nessa situação de negócio e teve que fazer esse pagamento. Foi mostrado, justificado e esclarecido. Não há repasse para o Corinthians. Corrupção, nada disso. Termina o advogado falando. Não houve corrupção, ele afirma que não houve corrupção, não houve repasse para ninguém no Corinthians. E diz que o seu cliente tem os negócios dele e está envolvido nessa situação de negócios e teve que fazer o pagamento. Teve que fazer o pagamento sem ter nada, sem ter um papel, sem não ter nada. Teve que fazer o pagamento de 1.400.000. Cara, vamos continuar aqui. Revelação com os diretores do Corinthians. A relação dele com os diretores do Corinthians. Ele vai explicar aqui, abre aspas para o advogado. Eles sempre tiveram relações, Alex Cassundé, Sérgio Moura e Mariano. Até porque ele foi intermediário do negócio. Aqui ele fala que o cara foi intermediário agora. Mas não há questão de corrupção, de repasse de valores, nada disso. Ele atuou na campanha do presidente do Corinthians, já trabalhou com isso, atuou na campanha, foi fazer a mídia e teve muito sucesso. Ele não tem relação com o presidente. Se não me falha a memória, ele viu o Augusto uma vez, pessoalmente, em um podcast ou alguma coisa assim, mais nada. Foi esse o único momento do encontro entre Augusto Melo e o Alex Cassundé. Aí agora ele vai explicar novamente o repasse para Nemoi. Abre aspas para o advogado. Ele tem outro negócio que não vem ao caso agora. E ele fez uma parceria, comprou um sistema e ele não foi entregue. Quem conhece um pouco essa parte digital sabe que são parcerias caras com valores elevados. Ele explicou o que é isso. Ele comprou um sistema que não foi entregue.
Ele foi vítima. E daí é que possivelmente começou essa investigação, que fez o caminho inverso. Ele não tinha informação sobre a Nemway ser empresa fantasma. Nunca teve. Ficou sabendo agora pela situação. Sobre os prints, ele não foi questionado pelos policiais, segundo o advogado, abre aspas aqui, não foi questionado pelos policiais. Aquilo é falso, não tem sentido. A própria polícia nem perguntou sobre isso. E terminou a fala nisso aí. Cara, é como eu falei, pontos precisam ser explicados. Essa questão aqui, que ele comprou o serviço da empresa, de um cara que ele conheceu numa feira, depositou na conta do cara 1.400.000 sem nenhum contrato firmado, só de boca. Isso aqui levanta uma... Não levanta uma pulga, levanta um cachorro inteiro atrás da orelha, cara, essa história aqui. Mas enfim, é a polícia que vai apurar, é a polícia que vai ver isso aí e vai apurar. A verdade é a seguinte, pessoal. A verdade de todo esse caso, esse imbróglio, o torcedor espera profundamente que seja solucionado e resolvido. E eu tenho certeza absoluta e confio na polícia que a polícia vai chegar a desvendar toda essa história. Mas uma coisa é certa, independente se tem culpados A ou B, se voltou esse dinheiro para dirigentes do Corinthians, se voltou, que sejam expulsos, nunca mais pisem no clube, e que o clube realmente dessa vez seja passado a limpo. Chega dessa história, tem que acabar isso aí dentro do clube, tem que acabar. Se houve um esquema de corrupção dentro do clube, que a polícia vai averiguar e vai ver, que esses caras nunca mais apareçam no clube, sejam expulsos, tá? E nunca mais pisem no Corinthians. E se não houve, vida que segue, entendeu? Mas que também o Corinthians fique esperto com as empresas que negociam com o clube. Fica esperto com esses intermediários, que seja extirpada essa história de intermediário. Porque no fundo, essa história ainda precisa ser esclarecida, mas uma coisa é certa. Quem perde sempre é o Corinthians. O Corinthians perdeu um patrocínio de 360 milhões de reais, perdeu outros patrocínios que estavam negociando e perdeu dinheiro também. Esse 1.400.000 que foi pro ralo. Então, uma coisa é certa em toda essa história. O Corinthians sempre sai perdendo. Você que acompanha o blog do Macedo no Twitter, siga lá. Você que não acompanha, siga lá. Twitter X, né? @Macedo88 Futeshow. No Instagram, blog do Macedo88. E aqui no canal do blog do Macedo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Galera, a gente vai estar de olho, vai estar em cima dessa história, porque, como eu falei, o Corinthians não pode perder mais. Chega, acabou. Vamos para cima, vamos ficar de olho. Se tivermos novidades, vamos trazer para vocês aqui. Valeu? Fiquem com Deus e vai Corinthians!